Amém? Logo após, já em reverência à palavra do Senhor, estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento a qual o Senhor irá falar poderosamente com as nossas vidas através do seu servo, pastor Marcos, Deus. Em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos estejam abertos para entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar sobre as nossas vidas, Deus, e que nós possamos sair daqui, Pai, transformados e edificados pela sua palavra, Pai. Te pedimos, Deus, fale conosco nessa noite, Pai, e que possamos sair daqui, Pai, transbordando, porque o Senhor falou conosco, Pai. É isso que te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Paz e graça. Aleluia. Mais uma noite super especial. É noite de participarmos do corpo e do sangue de Jesus. É noite de lembrarmos da eterna aliança que Cristo fez conosco, os que creem. Aleluia. Abre tua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Aleluia. 22. 22. Não sei se é. Está piscando? Glória a Deus. Encontrou? Diz assim: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. E o verso 23 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Gostaria que você lesse, a igreja lesse lá aqui na tela, os dois versos, o 22 e o 23. Vamos lá juntos? Pois é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados, não se tornem. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Ah, Senhor, como é bom estar na sua santa presença. Como é bom participar de um culto avivado, né? E por falar nisso, o culto hoje está bem avivado, né? Que bênção, bem avivado, glória a Deus. Eu acho que estamos felizes por podermos participar desse momento tão especial, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Estão com dificuldade para arrumar meu microfone, mas vamos ver se dá certo. Se não der, a gente troca de microfone. Dá certo? O título da mensagem é liberdade ou escravidão? Ok? Liberdade ou escravidão? O texto aqui, Paulo, ele fala das duas coisas. Interessante que ele diz assim, né? Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, o que acontece com ele? Ele é liberto e agora pertence ao Senhor. E depois diz: semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, agora é o que? Escravo de Cristo. Entendeu? Conceitos do mundo. Depois a gente vai para a palavra. Conceito do mundo para a liberdade. Qual é o conceito? Faço o que eu quero, vou aonde eu quiser, volto a hora que eu quiser, bebo, né, quando eu quiser, faço tudo o que eu quiser, sou livre para isso, né? As pessoas têm essa mania, né? Eu acredito que muitos de nós aqui já teve conversas com pessoas que não são crentes, e essas pessoas dizem: ah, ficar fazendo o que em igreja? Ficar indo fazer o que em igreja, né? Ficar preso lá, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo outro. Esse é o contexto do mundo, é assim que o mundo enxerga.
né, aqueles que são livres em Cristo. É assim que o mundo enxerga. Para eles, nós estamos aprisionados. E eles dizem: nós é que somos livres. Eu faço o que eu quero, vou aonde eu quiser, volto a hora que eu quiser, ninguém manda em mim, quem cuida de mim sou eu, e assim por diante. Ele se acha livre. A pessoa que não conhece a Cristo acha que isso é liberdade. Não conseguem compreender o que verdadeiramente é liberdade e o que é realmente uma prisão. Prisão no contexto mundano é quando vai para a cadeia, é quando vai para quando é preso, né? Para alguns no mundo, casou, está preso, não é assim? Alguns homens se sentem presos depois que casam, agora não tem mais aquela liberdade. Tem alguns casados que querem continuar com aquela liberdade de solteiro, e aí eles se sentem aprisionados ali no casamento, e vice-versa, Então, isso é um pouco do contexto do mundo, de como o mundo vê liberdade, de como o mundo vê escravidão, ok? A palavra de Deus, se você notar, contextualizando aqui, as duas palavras são unidas, elas são juntadas. O apóstolo Paulo, ele junta as duas coisas, liberdade e escravidão. As duas coisas continuam existindo, para quem é cristão, só que em contextos diferentes, em contextos bem diferentes. E é isso que a gente vai, buscar de Deus aqui, para que a gente possa ser ministrado e entender quão maravilhoso é estar livre e ser escravo de Cristo. Quão maravilhoso é estarmos livres por Cristo e nos tornarmos escravos de Cristo. Amém? Fica doido, né? Como assim, liberto e ao mesmo tempo escravo? É isso que você vai entender, né? Essas palavras no contexto humano, elas se confrontam. Já na Bíblia elas não se confrontam, elas se unem, ok? E na palavra de Deus, a liberdade espiritual é estar em Cristo. O que diz lá João 8, verso 32? Se eu não abrir na tela e você não abrir a Bíblia, você consegue falar o versículo? O que está em João 8, verso 32? Consegue não? Diga amém se sim, e diga misericórdia se não. Amém ou misericórdia? Eita, então deixa eu ajudar vocês. E conhecereis agora vocês lembraram. Samuel, é para eles lembrarem, Samuel. Então vamos lá, leia. Conhecereis, e a verdade vos libertará. João 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, está lá na tela? Agora era para ele pôr, ele não pôs. põe lá para eles, põe lá. Portanto, se o Filho, leia com mais alegria. Quem é salvo aqui, diga amém. Então leia com amor, leia com alegria, porque Cristo fez isso com você, Ele libertou você, Então vamos lá. Portanto, seja, liberdade. Agora, do que foi que Cristo nos libertou? Do que Cristo nos libertou? Quem era alcoólatra aqui no passado? Algum aqui ex-alcoólatra? 1, 2. Algum ex-fumante? 3. Ex-fumante? Eu levanto as duas mãos, né? Algum ex-drogado? Glória a Deus. 3. Aí a gente vai entendendo do que Cristo nos libertou. O que é o alcoolismo? O que é, um fumante estar preso no tabaco? O que é uma pessoa drogada? Senão alguém que está preso, aprisionado. Quando eu fumava, por 11 anos, eu fumei cigarro.
Eu, no princípio, achava tão bonito, as pessoas fumando, né? Achava interessante, poxa, é chique, né? Uma coisa chique. Meu pai toda a vida fumou, morreu aos 65 anos, e a causa, o cigarro. Nunca aprendi a fumar pelo meu pai nunca incentivou, nunca ensinou, nunca, jamais deu motivação para isso. Mas trabalhando com outras pessoas, no meio, inserido na sociedade, no ambiente de trabalho, então eu vi pessoas fumando e eu comecei a, né, por que eu não, né? Porque eu quero me enturmar, eu quero fazer parte. Então eu achava que estava tudo bem. Aí eu começava a pedir um traguinho aqui, um traguinho ali, e eles diziam, rapaz, não faz isso vicia. Os viciados dizendo, isso vicia. E aí eu comecei um traguinho ali, um traguinho. Um mês depois eu tinha um maço de cigarro no bolso. E quando eu olhei para aquele maço de cigarro no bolso, eu falei, eita, eu estou viciado. Dali por diante, eu só fui descendo a ladeira. Começou com 2, 3 cigarros no dia, daqui a pouco eram 5, 7, 10, 20, a ponto de chegar a 40 cigarros por dia. Né? Isso é uma prisão. Quando eu percebi aquilo, falei, eu tenho que largar, eu tenho que parar. Quem disse que conseguia? Quem disse que eu conseguia? Com certeza quem já fumou sabe disso. Quem bebia sabe o quanto é de... Para quem está de fora, isso é sem vergonhice, eles dizem. Não sabe o que é um vício. Eles não sabem o que é um vício. É uma prisão. É uma prisão. E então eu tentei de todas as maneiras, todos os métodos, né, que eu via na televisão, pessoas me falavam, eu usava, tentava e não conseguia. Não conseguia. Eu sentia que eu estava fadado a morrer assim. Quando eu conversava com pessoas que haviam deixado o cigarro, eu conversei uma vez eu era motorista de ônibus, e eu conversei com um senhor de idade, e ele já havia parado de fumar há uns 10 anos. E eu disse, como é? Ele falou assim, não é nada bom. Como assim? Eu preciso pelo menos pegar um maço de cigarro e cheirar, para conter a ansiedade, a vontade de fumar. 10 anos, não estava livre, não estava liberto. E quantas pessoas eu conheci, que ficaram 2, 3, 5 anos sem fumar e retornaram, fumando ainda mais. Nunca foram libertos, estiveram sempre aprisionados, sempre aprisionados. Então, para você entender o que é uma prisão, né? Eu falei do cigarro porque é onde eu era viciado, né? Mas aí, quem já usou drogas, quem já bebeu, foi alcoólatra, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é uma prisão, é ou não é uma prisão? E quem, agora eu não vou pedir para levantar a mão, porque fica constrangido, né? Quem já foi aprisionado ao sexo, aprisionado à prostituição? Muitos, e não foi uma coisa fácil para se desvencilhar, quebrar, cortar esses vínculos. É outra prisão, outra prisão. E eu vou dizer que o trabalho do diabo, dia a dia, sem cessar, é tentar nos levar de volta a esses vícios. É tentar nos levar de volta, né, às cadeias de onde nós somos libertos. Essa é a vontade e o trabalho do diabo, incessantemente. Todos os dias, o diabo, ele nunca traz uma coisa nova para nos tentar. Ele sempre nos tenta nas áreas de fraqueza, nas áreas em que nós éramos aprisionados. Ele sempre nos tenta nessas áreas e tenta nos levar de volta. Isso é prisão. Ele é o aprisionador, é o pecado. Então, se eu perguntar agora, do que é que nós somos libertos? Porque Jesus disse, se eu vos libertar, o Filho é Ele, né? Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, do que é que nós somos livres? Nós somos livres do pecado. Fomos libertos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás. As pessoas lá fora vão dizer, você está doido? Eu sou dono do meu próprio nariz. Ele acha que é, ele pensa que é, ele pensa que é, mas ele é um fantoche nas mãos do diabo, é um fantoche nas mãos de Satanás.
porque Satanás é quem o manipula, Satanás é quem o governa, Satanás é quem, né, mantém ele aprisionado, e ele muitas vezes acha que é livre. Então hoje, nós que estamos aqui, entendemos o que é ser liberto. Fomos libertos do poder do pecado. Então nós estamos agora em Cristo, é uma liberdade espiritual, estamos em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Samuel vai pôr para a gente na tela. 2 Coríntios, verso 17. Portanto, se alguém está onde? Em? Eu não entendi. Em? Quem está em Cristo aqui, diga amém. Se você está em Cristo, você está liberto. Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta. Eu estou enfrentando uma luta. Eu estou sendo tentado todos os dias, lá no meu trabalho, na minha vizinhança. Pastor, eu fui liberto do jogo, mas todo dia tem alguém batendo na minha porta, me chamando para jogar. E está sendo difícil. Está sendo difícil. Pastor, essa semana eu quase caí. Eu quase caí. Então, eu pergunto, você está liberto ou não está liberto? O que você acha? Está liberto? Quem acha que sim, diga amém. Não foram tantos améns. Percebe que tem dúvidas? Está liberto. Se não estivesse liberto, já tinha voltado. Se não estivesse liberto, já estava lá de novo. Já estava jogando, bebendo, se drogando, roubando, matando, destruindo. Já estava de novo lá. Está liberto. Por quê? Está em Cristo. Quando se está em Cristo, nós estamos revestidos. Revestidos da proteção divina. Nós temos anjos ao nosso redor trabalhando por nós, seguindo ordens do Pai. Nós temos o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, para nos manter em linha reta. Ele nunca disse que nós nunca mais seríamos tentados. Nós continuaremos a ser tentados, principalmente quem muitas vezes está em evidência em alguma coisa. Os mais vistos por Satanás são os mais tentados. Os mais tentados. Mas nós somos livres. Nós somos libertos. Se voltarmos ao pecado, é porque a gente vacilou. É porque a gente parou de dar ouvidos à palavra divina. É porque a gente deixou de congregar. Irmãos, se você ficar uma semana, 2 semanas, um mês, se você ficar uma semana até um mês sem vir à casa do Senhor, você está enfraquecido. Você está enfraquecido, porque você parou de se alimentar da palavra da verdade. Ou seja, você está vulnerável. Pode cair a qualquer momento. Pode cair a qualquer momento. Há entre nós, alguém que já caiu e voltou para a igreja? Quem já ficou longe algum período e voltou? Tem aqui? Olha quanta gente. Aí vem a pergunta, por que voltou? Por que é que voltou, irmãos? Porque está em Cristo. Foi liberto por Cristo. Mas, ou seja, começou, a dar menos ouvido à palavra, congregar menos, se envolver menos com as coisas de Deus, com pessoas de Deus, e começou a se envolver com as pessoas lá de fora novamente, começou a andar com pessoas que não devia, de novo, está enfraquecido, então ficou vulnerável, acabou sendo enganado e caiu de novo na armadilha. Mas você pertence a Deus, você é do Senhor, você é de Jesus. O Senhor permitiu, Ele foi dando corda, mas Ele disse, é meu, é minha, vou deixar
porque precisa sentir que não pode se afastar da minha presença. Não pode se afastar da minha presença. É por isso que você está de volta. Porque Ele continua amando você e dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Conheçam a verdade liberta de verdade, liberta mesmo. Compreendeu? Agora, voltamos aos casos no presente. Tenho sido tentado, estou enfrentando uma grande luta. Você está em Cristo. Você tem armas para lutar contra esse mal. Você tem um arsenal para lutar contra esse mal. Você tem o nome de Jesus, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você tem a armadura de Deus revestida em você, você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem os anjos de Deus ao seu redor. Você pode vencer e enfrentar qualquer um desses pecados que estão novamente tentando você. Você pode vencer todos eles se você se encher de Deus, para usar essas ferramentas, para você usar essas armas. Percebe a necessidade de você fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, permanecer firme no corpo de Cristo? Você entendeu isso? É necessário nós estarmos unidos, é necessário nós estarmos sempre juntos, é necessário nós estarmos sempre falando da palavra, é necessário sentarmos para ouvir, para aprender, é necessário buscarmos trabalhos que a igreja faz de ensinamento da palavra, porque nós estamos a cada dia sendo alimentados para não sermos encontrados desnutridos na fé, para sermos alvos fáceis do diabo. O caminho, o destino que Deus tem para nós agora é um destino de vitória plena. O destino que Deus tem para nós agora é um destino de vitória plena. Em Cristo nós somos mais que o quê? Em Cristo nós somos mais que o quê? Mas a gente não põe isso em prática. A gente não põe isso em prática. A gente acaba, relaxando. Eu preciso sair um pouco, viajar, curtir, comer, por aí, visitar, ser visitado, e a gente vai deixando em segundo plano, ouvir a palavra de Deus, estar reunido com o povo de Deus, do qual eu faço parte, estou inserido na fé, como membro do corpo de Cristo. A gente vai dando menos valor a isso, e aí nós vamos ficando vulneráveis, e acabamos por cair de novo, nas armadilhas do diabo. Mas eu volto a dizer, Jesus nos libertou. Alguém aqui só vai ser aprisionado de novo se vacilar, se deixar de ouvir, se deixar de congregar, se deixar de se envolver com as pessoas certas. Se começar a se envolver com pessoas erradas, não demora muito para se afastar de Deus. Não demora muito. O pecado é sutil, ele é sorrateiro, ele vai aos pouquinhos tentando tragar a gente de novo. O diabo, o que diz Tiago lá? O que Tiago diz? A carta de Tiago, o que ele diz sobre o diabo? Que ele anda aonde? Aonde? Vou perguntar de novo, aonde? Ao derredor dos crentes. E ele faz o quê? Ele brama como um leão, buscando alguém a quem ele possa tragar, levar de volta. O diabo não descansa. Deus não descansa. Mas a gente quer descanso. A gente quer descanso. Essa semana deu. Essa semana não vou para a igreja não. Essa semana, é eu e eu. Quer descanso. E aí entra agora a escravidão espiritual. Escravidão em Cristo, porque o texto disse o que lá? Pois aquele que sendo escravo, verso 22 de 1 Coríntios 7, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Ou seja, ele foi liberto da escravidão do mundo, ele agora pertence ao Senhor. Foi liberto da escravidão do mundo, foi liberto do pecado, foi salvo por Jesus, ok? Semelhantemente, ou seja, de forma semelhante, aquele que era livre quando foi chamado, ou seja, aquele que não estava aprisionado no pecado, é um pecador, mas ele não está
deliberadamente aprisionado em alguma área, né? Ele não está sendo manipulado, ele é livre. Não tem essas pessoas que dizem: ir para a igreja para quê? Eu não roubo, eu não mato, eu não falo mal da vida de ninguém, não é assim? Eu dou uma cesta básica, eu ajudo quem precisa, o cego precisa atravessar a rua, eu ajudo ele a atravessar. Então, eu não preciso de ir na igreja, não preciso de Jesus. Ele está livre. Ele está livre desses perigos, ele por hora está livre, mas ele não entende que ele não tem salvação. Por fazer o bem, ele não tem salvação. Então ele foi chamado nessa condição. Não era viciado em drogas, não era alcoólatra, não era, ou seja, não estava nessas prisões tão visíveis assim. Ele foi chamado assim. Ele veio para a igreja, ouviu a palavra, creu e foi salvo. E aí ele diz: semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Todos foram comprados por alto preço. Todos foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E aí ele diz: não se tornem escravos de homens. Não se deixem escravizar de novo. Não se deixem escravizar outra vez, porque vocês estão livres. A escravidão espiritual, ou seja, a escravidão em Cristo, nada mais é do que agora nos tornarmos submissos à soberana vontade de Deus. É nos tornarmos submissos a Deus. Isso é ser escravo de Cristo. Não fazemos mais a nossa própria vontade. Decidimos agora fazer a vontade de Deus. Jesus disse assim: aqueles que querem me seguir precisam renunciar a si mesmos. Aqueles que querem ser meus discípulos precisam renunciar a si mesmos, tomar cada dia sua própria cruz e me seguir. Ou seja, não fazer mais sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Agora, compreenda bem o que é fazer a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu case? Ou Ele quer que eu fique solteiro? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É você que vai decidir se quer casar, se quer ficar solteiro. Você pode decidir. Isso não é ir contra a vontade de Deus. Ou querer casar ou não casar, isso não é contra a vontade de Deus. Isso Deus deu a você, o livre-arbítrio para suas decisões, particulares a esses respeitos, que não te levam a pecar. Submissão a Deus é entender que agora nós precisamos obedecer seus ensinamentos. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Lembra a mulher adúltera? Ela foi pega em pecado, em adultério, pelos fariseus. Estes pegaram a mulher, levaram até Jesus e diz: a lei manda que ela seja apedrejada. O que é que tu dizes? Jesus calmamente lá, escrevendo no chão, ele fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que os homens foram largando as pedras, pouco a pouco, até desaparecerem e ir embora. E aí Jesus levanta a cabeça, olha para a mulher: onde é que estão os teus acusadores? Pois é, mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você está livre, perdoada, liberta. Abandone agora o pecado. Abandone o pecado. Isto é fazer a vontade de Deus. E não se deixar mais levar por esse caminho de pecado. Isso é fazer a vontade de Deus. Praticar as boas obras da salvação, ou seja, eu creio em Jesus, eu estou salvo, eu fui liberto, mas agora sou escravo de Cristo. Eu preciso fazer o bem. Eu tenho que fazer o bem para glorificar e exaltar o nome dele, porque essa é a vontade dele. Essa é a vontade dele. Eu tenho que obedecê-lo.
E não mais viver do jeito que eu fui à igreja, já cumpri minhas obrigações. Tem muito crente assim. Vem no domingo na igreja, volta para casa, já cumpri com as minhas obrigações. Ele tem isso como sendo, ele está obrigado a fazer. Já fiz, agora estou livre para fazer o que eu quiser. Já fui na igreja, já pedi perdão dos pecados, agora mundão. Tem muito crente assim. Muito crente vivendo assim. Ou seja, não estão libertos. Quem está liberto consegue ouvir a voz do Senhor Jesus, quando Ele diz: obedeçam os meus mandamentos. Obedeçam os meus mandamentos. Então a escravidão em Cristo é a plena submissão à soberana vontade de Deus. Lucas no capítulo 1, vamos pegar pelo verso ali 34, para a gente entender de quem é que está falando e quem é que está falando, ok? No verso 38, alguém fala, alguém confessa algo, diz algo, e quem é esse alguém? Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Qual é o contexto? O anjo Gabriel visita Maria e diz: você vai ficar grávida, mas aquele que vai ser colocado no seu ventre não é qualquer um, é Cristo, o Salvador da humanidade. E vai falando para ela, e ela fala assim: mas como que isso pode acontecer? O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, aquele que vai vir do seu ventre, que é Jesus. Ela poderia recusar. Ela poderia recusar, tentar recusar, mas ela não o fez. Por quê? Porque ela está rendida a Deus. É uma mulher que vive se rendendo a Deus, se rendendo. A gente vai perceber, verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Maravilha. Pois nada é impossível para Deus. Ou seja, ela vai participar de uma obra impossível aos homens: ficar grávida sem um relacionamento sexual. Então por isso ele está dizendo: nada é impossível para Deus. A sua parenta, já velha, está grávida. Está grávida, é claro, de uma relação sexual com o marido. Ele diz: olha só, uma obra impossível, mas Deus o fez. E agora uma outra obra impossível: você vai receber um feto no seu ventre, no seu ventre, sem a relação sexual. Vai vir do Espírito, porque para Deus nada é impossível. Aí ela diz, aqui é a chave, responde Maria: sou serva do Senhor. O que ela quis dizer com sou serva? Sou escrava do Senhor. Porque o servo, ele não faz o que ele quer. O servo, ele faz o que o seu Senhor manda ele fazer. O servo faz o que o seu Senhor manda ele fazer. Entendeu? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Manda essa tradução para mim, nas palavras dela no verso 38. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Seja feito em mim conforme a tua vontade. Este é o servo. Somos escravos. O nosso Senhor é Jesus. Se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. Somos filhos de... Não, pastor, mas nós somos filhos de Deus. Irmãos, nós estamos falando de trabalho nesta terra. Trabalho na terra. Lembrem-se que até o filho pródigo estava disposto a ser servo do seu pai. Quando ele praticou tudo errado, pegou a herança do seu pai, foi lá e gastou com os prazeres da vida, e ele chegou a ficar no lamaçal dos porcos. Ele se lembrou do pai dele, e ele se lembrou: os servos de meu pai não passam necessidade, meu pai os alimenta, meu pai cuida deles. Vou voltar e pedir: pai, me contrate como um de seus servos.
porque eu sei que eu vou deixar de passar necessidade, vou trabalhar para o meu pai, entendeu? Estamos falando de trabalho na terra, estamos aqui pela vontade de Deus. Ei, ouça o que eu estou dizendo, você nasceu pela vontade de Deus, você não nasceu da vontade do seu pai ou da sua mãe, não. Eita Deus, eu pensei que eu nunca ia ter filho na vida, pensei que eu nunca ia ter filho na vida, 2 anos tentando e não conseguia, eu e minha esposa, aí depois a gente descobre que a minha esposa não pode ter filhos, e depois mais adiante descobre-se que eu não posso dar filhos à minha esposa, e nós temos 2 filhos, 2, e um acabou de casar, a outra vai se encaminhando. Por quê? Porque nós não nascemos da vontade de Deus, meus filhos não nasceram ou melhor, nós não nascemos da vontade do homem, meus filhos não nasceram da minha vontade, da vontade dela, enquanto nós tentamos ali por nós mesmos, nada feito. O dia que nós nos apresentamos ao Senhor, o Senhor disse, eu vou dar para vocês, porque é a vontade dele, não a nossa, entendeu? Então a gente não nasceu, não vive nesse mundo por acaso. Você não nasceu, né, de um deslize do seu pai e da sua mãe. Eu esqueci de tomar pílula, esqueci de tomar um anticoncepcional. Não tem nada a ver com isso. Com anticoncepcional, sem anticoncepcional, com camisinha, sem camisinha, a vontade de Deus prevalece. Deus faz a obra impossível se tornar possível. Então você nasceu da vontade de Deus. E se você nasceu da vontade de Deus, Deus tem planos para você nesse mundo. Então entenda a sua posição no reino. Jesus te libertou do pecado. Ele te libertou da prisão do pecado. Você está livre. Mas agora você é escravo dele, ele é teu Senhor e você é servo dele. Para fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? Que nós façamos a diferença nesse mundo, que nós vivamos contrários ao mundo. O mundo anda numa direção, nós andamos em outra direção. O mundo desce uma ladeira, nós subimos a ladeira. Entende? É assim que Deus quer que eu e você vivamos. Não estamos livres das tentações, mas Jesus disse, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo para vocês. Eu estou com vocês. Então façamos a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Esse momento que a gente vai relembrar aqui, a morte de Jesus, vai trazer à memória, né, a ceia do Senhor, o pão, o cálice, é lembrar do que Ele fez por nós. Foi ali, naquela cruz, que Ele nos libertou. Foi ali que Ele nos salvou. Foi ali que Ele nos tornou novas criaturas. Foi ali que Ele nos fez nascer de novo. Nascemos de novo. Quem nasceu de novo, diga amém. Quem ainda não nasceu, diga misericórdia. Todos nasceram de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas se você nasceu de Deus, você precisa, né, dar, como eu posso dizer, dar um bom testemunho disso. Aí vem fazer a vontade de Deus. Para se dar um bom testemunho de que nós nascemos de Deus, nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e vocês estão devagar hoje, hein? Eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus. Eu e você precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade. Essa igreja é muito longe para mim. Eu vou procurar uma igreja mais perto da minha casa. Será que essa é a vontade de Deus? Percebe? Muita gente não pergunta para ele. A gente não pergunta para ele. Essa igreja não me agrada. Eu não gosto desses louvores. Mas eu estou aqui para fazer a minha vontade. Você está aqui para fazer a sua vontade? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ele é o autor e o consumador da fé que está no nosso coração. Se Ele te trouxe aqui,
e está dizendo: é aqui que eu quero que você fique, obedeça, porque os benefícios serão muitos para quem obedece. Porque Deus, Ele é abençoador daqueles que buscam a Ele, Ele é abençoador daqueles que esperam nele, Ele é abençoador daqueles que fazem sua vontade. Amém? Ele diz lá também, Tiago: os humilhados vão ser exaltados. Quem faz a vontade de Deus vai ser exaltado. E isso implica no seu dia, na sua vida diária. Tem vezes que alguns de nós ainda tem problemas, né, de personalidade, ainda estamos sendo trabalhados por Deus, precisamos deixar mais Deus agir na nossa personalidade, porque às vezes não gosta de levar desaforo para casa, mas é necessário levar o desaforo para casa para deixar que Deus faça a justiça, e não nós. Entendeu? Deus é quem faz justiça. Então, vá com o desaforo para sua casa, entrega nas mãos de Deus, Ele vai fazer a justiça. Agora, se você for tentar com as suas próprias mãos, revidar, aí você está por conta própria, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, vai sair perdedor, quando poderia voltar para casa, parecendo um perdedor, que levou o desaforo para casa, parece um perdedor, mas sabe que não é, porque entregou nas mãos de Deus, entregou nas mãos de Deus. Deus vai fazer a justiça. Isto é fazer a vontade de Deus também. Isso é fazer a vontade de Deus. E aí está a escravidão. Eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do meu Deus, a vontade do meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, a Bíblia diz que crente é alguém que, sendo livre, se tornou escravo de Jesus. A Bíblia é quem diz isso. O senhorio de Jesus está firmado no significado de pelo menos 8 palavras que sustentam a nossa posição de escravos, libertos em Cristo. Eu vou só citar, falar brevemente sobre cada palavrinha, porque nós não estamos com tanto tempo hoje. Ainda temos que participar da ceia, e eu não quero terminar o culto fora de horário, porque eu quero que vocês saiam daqui, vão sem pressa quando terminar o culto, conversem, se abracem, vão lá na cantina, comam, interajam. Esse momento de comunhão é muito importante. Eu viso muito esse momento de comunhão, esse momento de abraço que a gente faz aqui, né, no início do culto. Tudo isso é porque eu zelo por comunhão, contato físico uns com os outros, abraço, uma palavra amiga, de conforto, de incentivo um ao outro. É muito importante, porque quando a gente sai pelas portas ali, cada um vai para a sua casa, cada um trabalha num local diferente, cada um mora distante um do outro, a gente não está se vendo todos os dias, todo momento. Então a gente tem que aproveitar esse momento como igreja aqui, para viver essa comunhão, esse contato físico, né, esse bate-papo amigo. É muito importante também, muito importante. E não é porque estamos distantes depois que a gente vai para casa, que a gente não pode estar se falando, né? Louvado seja Deus pelo WhatsApp. Eita, essa aí foi uma das melhores ferramentas que foi criada, porque a gente pode falar em tempo real um com o outro ali, manda um áudio, fala, retorna, ouve áudio, ora um pelo outro, né? Isso é muito importante, se a gente não pode estar o tempo todo junto. Amém? Muito bem. 8 palavras que sustentam a nossa posição de escravos, libertos, escravos libertos em Cristo. Amém? Conversão é a primeira que nos sustenta, como libertos. O que é conversão, irmãos? Você entende o que é conversão? Quem tem habilitação para dirigir aqui? Quem dirige carro, quem tem uma moto, né? Você sabe o que é uma conversão de trânsito? O que é uma conversão de trânsito? Você tem a faixa do ônibus naquela avenida, tem a faixa do ônibus. A faixa é exclusiva, não pode passar carro ali. Mas lá na frente tem uma entrada à direita. E aí abre-se um pontilhamento na faixa, ela é uma faixa contínua. Mas lá na frente, próximo daquela entrada, abre-se um pontilhamento. O que quer dizer? Conversão, né, permitida. Ou seja, você vai mudar de direção. Você precisa mudar de direção, você não vai continuar nessa via, você vai para aquela outra. Então você converge. Isso é conversão. No mundo espiritual, o que é conversão? Mudança de conduta, mudança de caminho.
Mudança de direção é a mesma coisa que ela significa para o trânsito. É mudança. É mudança, conversão. Eu era, não sou mais. Eu fazia, não faço mais. Oh, mas quem era você? Pô, estava sempre conosco aí, bebendo, a gente se divertindo, você gastando seu dinheiro e pagando para nós, né? Porque muitos aqui foi assim, né? Era só um objeto de valor para as pessoas lá fora. Você tinha dinheiro, então eles usavam o seu dinheiro para fazer o que eles queriam, e você era o tonto pagador. Desculpa usar a expressão, mas nós éramos os tontos, porque a gente vivia aprisionado. Eu tinha um carro, quando era solteiro com meu pai ficava bravo demais. Meu pai ficava bravo, mas eu não entendia. Você sai, o carro não é feito para isso, você pega final de semana, enche o carro de marcha e vai para as baladas. Mas são meus amigos, pai, teus amigos, eu quero ver na hora que você estiver precisando, se eles vão ser teus amigos. Aí meu pai estava certo. Eu era apenas usado, eu tinha o carro, eles queriam se divertir, bora, entendeu? O dia que eu fiquei sem carro, cadê eles? Ah, mas e aí e tal? Não, eu não sou mais dessa vida, eu não pertenço mais a esse mundo. Virou extraterrestre agora? Então, eu não pertenço a esse mundo, eu não sou dele, eu sou de Cristo. Eu era, não sou mais, eu fazia parte, não faço mais. Agora, a minha pátria é celestial. Isso é mudança, isso é conversão. Entendeu? Não sou mais Maria, vai com as outras. Porque a gente era assim, não sou mais. Eu agora entendi qual é o meu chamado. O meu chamado, o teu chamado é andar com Cristo. Amém? O teu chamado é andar com Cristo. Convicção. É necessário que o crente tenha convicção da sua posição de escravo em Jesus. É necessário. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a pessoa experimenta uma mudança de comportamento. Eu estou convicto agora, eu mudei, eu não faço mais a minha vontade, agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho convicção para isso. Eu tenho certeza que esse é o caminho que eu devo seguir. Eu estou me sentindo bem. Quem aqui, depois que entregou a sua vida para Jesus, ficou se sentindo mal? Tem alguém aqui que ficou se sentindo mal depois que entregou a vida para Jesus? Depois que abandonou o pecado lá fora? Você está se sentindo mal por isso? Não, a gente está convicto de que esse é o caminho, porque nos faz nos sentir bem, nos traz uma certeza de que nós somos novas criaturas, nos traz uma certeza de que nós agora temos a promessa de uma vida eterna. Convicção, essa convicção, é o que nos faz entender que nós somos escravos de Cristo, libertos por Ele. Depois a outra palavrinha é obediência. Não existe uma conversão e convicção dessa conversão se a gente não obedece a voz de Deus quando Ele fala conosco. Tem culto que a gente vem aqui, toma cada surra de Deus e sai sorrindo, sai glorificando e exaltando a Deus. Tem culto que nós tomamos paulada até nas orelhas, de Deus, e a gente sai sorrindo e glorificando a Deus. Por quê? Nós temos certeza de que somos salvos. Vale a pena obedecer a Deus. Quando a gente desobedece, a gente toma as pauladas, e Deus fala: eu dou surra em quem eu amo, para que não se perca, para que não erre o caminho, Então vem essas palavras de repreensão muitas vezes, porque sempre tem alguém querendo desviar o caminho, e Deus fala: não. Aí Ele vem, caceta a gente, e a gente se sente bem. Ai, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ama, o Senhor se importa comigo. Realmente eu significo alguma coisa para Deus, porque Ele se importa comigo. Ei, você significa muito para Deus, não é alguma coisa, você significa muito para Deus. Se Ele de vez em quando dá umas surras em você, sinta-se bem, sinta-se amado, porque Ele se importa com você. Qual é o pai que, amando o seu filho, vai deixar o filho, fazer o que quer? Pai e mãe que amam o filho, não deixa o filho fazer o que quer. Nessa casa aqui tem ordem. Nessa casa aqui tem regras. Ou entra nas regras ou está fora. Isso chama-se amor. Por quê? Porque sabe que se não impor regras, o filho vai fazer o que quiser, e vai chegar uma hora que o pai não tem mais controle, o filho se tornou um drogado, se perdeu no mundo, acaba morrendo lá fora. Por quê? Porque o pai e a mãe
não fizeram o que tinha que ser feito. Entendeu? Deus faz assim conosco. Deus não nos deixa, somos libertos do pecado, mas escravos dele, ou faz o que eu mando, ou apanha. E fazer o que Deus manda, qual é o resultado? Sermos bem-sucedidos no mundo. Prosperamos, somos alimentados, vestidos, né, vitoriosos nas nossas batalhas, porque estamos fazendo a vontade de Deus, o que Ele manda. Qual é o pai que não fica feliz de ver que o filho está indo certinho? Tudo que o pai ensinou, ele está fazendo. Chega no final do ano, chega no aniversário, é aquele presente, né, dá aquele, ó filho, isso daqui, ó, é porque você está fazendo tudo exatamente como eu tenho te ensinado. O presente é por isso, né? Você só está recebendo esse presente porque está fazendo o que eu tenho ensinado. Entendeu? Todos os que fazem a vontade de Deus são abençoados por isso. São abençoados por isso. Amém? Muito bem, então tem que obedecer. Santidade é uma outra palavrinha que demonstra que nós somos escravos de Cristo, libertos e escravos. Santidade, o que é a santidade, irmãos? Explicando em pouquíssimas palavras, o tempo está indo embora. Em pouquíssimas palavras, o que é santidade? Você se apartar do que é mal, fugir da aparência do mal, não se misturar. Não se misturar. Olha, se trabalha num lugar onde tem pessoas incrédulas, tem pessoas homossexuais, tem pessoas que fazem tudo que é tipo de pecado horrível, você tem que trabalhar lá. Estou trabalhando, mas não me misturo. Essas pessoas olham para mim e me respeitam. Por quê? Porque você é santo. E os que zombam, porque você é santo. Quem tem uma boa consciência, olha e respeita. Não mexe com ele não, deixa aí quieto, que ele é irmão, ele é de Deus, ele é da igreja. Na Bahia diz, é da lei dos crentes, né? Não é assim que fala? Ele é da lei dos crentes, é do livro da capa preta, respeita, né? Esses aí são espertos, porque mexer com o que é de Deus é perigoso, né? O que é de Deus vai levar o desaforo para casa, mas ele sabe que o papai já vai dar jeito na situação, né? Então, quem tem boa consciência respeita o crente, quem não tem vai pagar para ver, né? É uma realidade. Então, santidade, não se misturar com o pecado. O Salmo 1 diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho deles, dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. Quem é do Senhor, não senta em roda de zombaria, né? Pessoas rindo da vida alheia, pessoas desejando mal ali, né? E ele é crente, é verdade, plantou, né? Não, quem é crente de verdade, dá um passo para trás, ó, desculpa aí, né? Eu não faço parte disso. Lá vai o crente, eu vou mesmo. Meu caminho não está entre os pecadores, não está entre os zombadores. Isso é ser santo. Santo não é porque não peca mais, é porque não se envolve mais com o mundo de pecado. Entendeu? Santidade. A quinta palavra é humildade. Humildade, o que é humildade, irmãos? Humildade é o oposto do orgulho, da soberba. Paulo colocou assim, que nós devemos olhar para as outras pessoas e nos colocarmos como se fôssemos inferiores a elas, para não querermos ser soberbos e passar por cima. Então, ser humilde é se humilhar quando necessário para a glória de Deus. Ou seja, de novo, levar desaforo para casa é uma questão de humildade, é humilhação, não é? Fomos humilhados, não faz mal, eu sei quem me justifica, o Senhor me justifica, não me importa de ser humilhado, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu estou servindo, Ele é a minha justiça, e não demora muito a justiça é feita. Então seja humilde. Quem é escravo de Cristo, trilha o caminho de humildade. Não fica aí querendo se aparecer, mostrar que sabe o que não sabe, e se sabe, ainda assim não demonstra, ser o tal. Jesus sendo o Senhor, Ele é o maior exemplo de humildade. Ele é Senhor. Sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus na eternidade? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra.
E agora ele é um homem comum sobre a terra. Ele não se exalta. Você sabe o que já pensou se Jesus diz assim? Quando alguém começasse a duvidar dele, ele fala: você sabe com o que você está falando, rapaz? Isso é falta de humilhação. Isso é falta de ser humilde. Sabe com o que você está falando? Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Jesus nunca agiu assim. Jesus ouvia e procurava trazer uma palavra que constrangesse aquela pessoa de maneira humilde, com seus ensinamentos. Ele é o maior modelo de humildade. Então pare. Se alguém aqui tem vivido o oposto disso, pare. Você é do Senhor. Levar de vez em quando um desaforinho para casa, ser humilhado, é para a glória de Deus. Quem vai fazer a justiça é Deus. Se você entender assim, você consegue ser humilde. Você consegue ser humilde. A pessoa pecou contra você, fez o mal contra você, perdoe. Isso é humildade. Isso é entender a vontade de Deus. Deus disse: você tem que perdoar. Esse é o caminho da vida. Perdoar. Ser liberto do mal, perdoando. O resto é com Deus. Se a pessoa se arrependeu, não se arrependeu, aí é com Deus. Eu perdoei. Eu quero estar livre disso. Isso é humildade. Amém? Sexta palavra: dedicação. O que acontece com os servos que dedicam seus talentos ao trabalho do Senhor? O que acontece com quem dedica seus talentos ao trabalho de Deus? Eles recebem mais talentos. Não é assim a parábola? Quem recebeu 5 talentos, granjeou mais 5, e teve direito, ou das dracmas, com 5, granjeou mais 5, ele recebeu o quê? Governo de 10 cidades. Entendeu? Ou seja, dedicação. Quem se dedica à obra do Senhor é recompensado pelo Senhor. Pelo Senhor. Amém? E a sétima palavra: trabalho. O que acontece com a pessoa que não trabalha? Segundo Eclesiastes, quem não trabalha é o quê? E qual é o caminho do preguiçoso? Morrer de fome. Fica se escorando nos outros, uma hora ele vai morrer de fome. Entendeu? Então, o que acontece com quem não trabalha, segundo Eclesiastes? Morre de fome. Ela não terá o que ceifar ou o que colher. Ela não tem um plantio, ela não fez nenhum plantio. Quer colher o quê? Quem trabalha, quem é escravo de Deus, trabalha. Não fica aí, querendo enriquecer da noite para o dia, que é o que a gente vê em algumas igrejas, infelizmente, Infelizmente, algumas igrejas pregam isso, e não são poucas, Vida fácil. Vida fácil. Dá aqui, que Deus dá de volta para você 10 vezes mais. Entrega aqui, faz um desafio com Deus aí, que Deus abençoa. Pode fazer prova de Deus aí, pode fazer. Aí Deus, o senhor não falou, eu sou dizimista, o senhor tem que dar. Continua que você vai no caminho bom demais assim. Você vai descobrir que você está no caminho totalmente errado logo em breve. Trabalhe. Deus recompensa o trabalhador. Ele recompensa o trabalhador. Seja grato a Deus, seja generoso com a obra de Deus. Deus recompensa o trabalhador que é grato a Ele. Não fale mal do seu trabalho. Quem fala mal do seu trabalho está longe de ser crente. Quem fala mal do patrão está longe de ser crente. Entendeu? Por quê? A Bíblia diz: sirva aos seus senhores como se eles fossem o próprio Cristo. Tratem os seus patrões, ainda que ímpios, tratem eles, sirvam a eles como se eles fossem o próprio Cristo. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Então não fale mal do seu patrão, não fale mal da sua empresa, não fale mal do seu encarregado, do seu chefe, não fale mal de ninguém. Seja grato a Deus. Essa miséria de emprego, esse salário de miséria, foi Deus que deu para você. E você está falando mal desse prato que você come. Muda. Isso não é vida de crente. Crente não faz isso. Quem está salvo em Cristo, liberto e é escravo de Jesus, não faz isso. Senhor, obrigado. É pouco, mas tem me sustentado. Quem é fiel no pouco, Deus põe sobre o muito. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a última palavra, a maior delas, amor. Qual a atitude que se espera do escravo de Jesus, diante do grande amor de Jesus por ele, a ponto de morrer por sua liberdade? Espera-se que ele jamais abra mão dessa escravidão. Quem realmente
reconhece o amor de Jesus naquela cruz, jamais abre mão desse amor, e exala esse amor aos outros. Amém? Então são 8 palavrinhas: conversão, convicção, obediência, santidade, humildade, dedicação, trabalho e amor. Nos trazem a certeza de que nós somos libertos e escravos de Cristo, libertos do pecado e escravos de Cristo. Amém? Percebe? As duas palavras se tornam a mesma coisa no mundo espiritual: liberdade e escravidão. E como é bom ser escravo de Jesus, hein? Eu me lembro, tem um texto na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, se eu não me engano foi Abraão, que teve um escravo, que pela lei, quando a pessoa servisse como escravo para seu senhor durante 6 anos, no 7º ano, ele deveria ser liberto. E aí chegou o 7º ano de um escravo de Abraão. Se eu estiver errado quanto ao Senhor, e alguém souber me, mas eu tenho quase 99% de certeza que foi Abraão. Teve um escravo, chegou ao 7º ano, Abraão disse: você está livre. E ele disse: não, como não? Eu não quero ser livre, eu quero continuar te servindo, eu quero continuar sendo seu escravo. Não, mas a lei, não, mas eu quero, não vou te abandonar, eu quero continuar sendo escravo. Aí a lei dizia que se o tal escravo quisesse assim, ele deveria ser perfurado na orelha e colocasse um brinco, uma argola, para declarar para qualquer um que olhasse, falasse: não, ele continua sendo escravo porque ele quer ser escravo. Abraão é um antitipo de Jesus Cristo. As pessoas que trabalharam para Abraão naquele período amavam trabalhar para ele, porque ele era uma pessoa bondosa, ele era recompensador. Por que as riquezas de Abraão cresciam, se multiplicavam? Porque ele reconhecia o valor das pessoas, e as pessoas amavam trabalhar para ele e serem escravas dele. Assim é Jesus. Quem serve a Jesus nesse mundo é recompensado o tempo todo por ele. Quem serve a Jesus nesse mundo recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Olha só, de receber a vida eterna. Eu amo essa escravidão e quero ser escravo até meu último dia de vida aqui, de Cristo, somente dele. Amém? Guarda essas palavras no seu coração e pratique as boas obras da tua salvação. Se apodere disso, porque Deus recompensa aqueles que o obedecem, que fazem a sua vontade. Amém? Deus abençoe. Aplaude a Jesus.